E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Landerson Silva do canal Matemática na Vida Real. Bom galera, tô trazendo para vocês hoje uma questãozinha do Enem 2017. Uma questão que muita gente achou super difícil, porém não era tanto assim. Era mais uma questão de referência. Por quê? Numa prova do Enem, se não me engano, não me falha a memória no momento 2015, caiu uma questão parecida com essa, 2015 ou 14, caiu uma questão parecida com essa, que tinha a mesma ideia de resolução. Então, para quem resolveu as provas anteriores, a questão foi tranquila, porque não precisou desenvolver o raciocínio, que isso é verdade, o raciocínio é meio pesado, para chegar até a resolução dessa questão. Simplesmente fez uma referência a uma questão que já tinha sido feita e foi lá e destruiu a questão, beleza? Bom, a questão diz o seguinte: um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir 4 taças de espumante que precisam ser dispostas em uma única fileira, paralela ao lado maior da bandeja e com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 e 5 centímetros, respectivamente. A bandeja a ser escolhida deve ter uma área mínima em centímetros quadrado igual a... Bom, primeira coisa que nós vamos pensar aqui é exatamente no raio. Ele fala que o raio dessa parte aqui de baixo é 4 e o raio dessa parte aqui de cima é 5, certo? Isso daí ele nos diz. Então a gente tem que pensar no que está acontecendo na situação. Ele quer que as taças fiquem alinhadas não, organizadas, encostadas, tangenciando uma a outra, e a parte de baixo tem que tangenciar a bandeja. Então a gente tem que pensar o seguinte: o erro básico é nós fazermos o desenho simplesmente tangenciando uma taça, tangenciando a base da outra. Tipo, se eu botar a base aqui, por exemplo. Eu botar a base aqui é um problema, por quê? Porque a minha taça, se ela tiver a base aqui, quando ela for para cima, ela não vai caber aqui, ó. Ela vai subir e vai passar para lá, certo? E não é isso exatamente que eu quero, beleza? Bom, deixa eu apagar aqui. Não é isso que a gente está querendo. O que a gente quer é o seguinte: ela tem que tangenciar na parte de cima, ou seja, vai ficar meio feio o que eu vou fazer aqui, mas é de coração, tá? A taça vai ter que ser assim, ó, a próxima taça, 2, 3, e vou botar uma para cá também, ó, 4. Elas vão se tangenciar aqui em cima, certo? Elas vão se encontrar aqui em cima. De forma que quando nós tivermos as bases delas aqui, ó, que coisa horrível! Meu Deus do céu, eu acho que eu esqueci como desenhar nessa mesa aqui. Eu vou reaprender, gente. Estou voltando, vou reaprender. Então, ó, vai ficar mais ou menos assim. E o que isso acarreta? Isso acarreta que a bandeja que vai ficar aqui embaixo, ó, ela vai esbarrar e vai tangenciar esses círculos aqui da base. Aquele último ali não tangenciou, mas a ideia é tangenciar tudo, tá? Essa parte aqui de cima, a parte de cima das bandejas, ela pode passar para fora da taça, pode passar para fora da bandeja. Já a parte de baixo, elas vão se tangenciar. Porém, se você reparar, elas não vão se encostar, ó. As partes de baixo não se encostam. Então, o que a gente vai pensar? Vamos pensar em como vai ficar essa figura vista por cima, certo? Nós teremos um retângulo. Vamos ver se eu consigo fazer um belo de um retângulo. Na verdade, acho que não é melhor fazer o retângulo primeiro, não. Deixa eu fazer de diferente, ó. Vai dar certo, mas eu tô falando em relação ao desenho, tá? Essa vista de cima vai ficar assim, ó. Isso daqui é o corpo dessa primeira taça. Aí nós temos o corpo da segunda, o corpo da terceira e o corpo da quarta taça. Estão se tangenciando, certo? Digamos que fosse vazada a taça, nós veríamos a base dela. Então, ó, isso daqui que é a base da taça, a gente vai ver ele aqui, ó, centralizado, ó, da outra taça e da outra taça. De modo que a bandeja tem que tangenciar as bases. Então a bandeja vai ficar torta para caramba. Seria um retângulo aqui assim, certo? Aí ele quer a área dessa bandeja. Bom, a gente vai fazer o seguinte, ó, ver se vocês pegam aqui a ideia. Você consegue entender, deixa eu pegar uma cor gritante aqui, que esse, ó, aqui a gente tem o centro, aí esse pedacinho aqui, ó, deixa eu botar uma cor mais escura, esse pedacinho aqui, ó, é o raio de cima.
O raio de baixo, que ele diz que é 4, certo? E o raio de cima ele diz que é 5. Então, esse pedacinho aqui é 4. Aí do centro até aqui é o raio do círculo de cima, que é 5. Aí daqui da tangência até o centro é 5 de novo. Daqui até aqui é 5 de novo. 5 aqui, né? Tá ficando torto para caramba. 5 aqui de novo, 5 aqui de novo. E esse pedacinho aqui final é 4. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços que medem 5, mais 2 que medem 4. Então, ó, vou só colocar como se fosse um retângulo ali. A base dele vai ser 38. E a altura dele qual vai ser? A altura dele vai estar relacionada a isso aqui, ó, um raio para cima e um raio para baixo. Ou seja, ele é 4 e 4 do círculo da base, certo? Então, a altura desse retângulo é 8. Bom, como a base desse retângulo é 4 e a altura desse retângulo é 8, para nós encontrarmos a área é só multiplicar 38 vezes... Eu falei que a base era 4? Tô maluco. A base é 38 e a altura é 8. Nós só precisamos multiplicar aqui. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 3, 24, com 3, 30. 304, a alternativa C. Então vocês viram a importância de fazer provas anteriores. Quem fez essa prova, quem fez a questão anterior, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que tem a resolução dela aqui no canal, já tem a ideia de como fazer a questão, então tem mais chances. Matemática é referência. Se você tem muita dificuldade com matemática, cola aqui no canal que eu vou dar dicas desse tipo para você poder ter mais referência e mais facilidade, aquelas coisas que você fica impressionado. Como essas pessoas pensam nisso tudo, eu vou ensinar para você, beleza? Então fica aqui comigo e até a próxima. Fui!